Hola muchachos, muchachas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a mais uma classe de espanhol. Eu sou o maestro Daniel. Vamos estudar? Vale. Olá, galerinha, tudo bem? Sou o professor Daniel, professor de língua espanhola. Galerinha, hoje, né, para quem não viu a aula anterior, aula 5, ou na plataforma Educ, ou na televisão mesmo, sugiro que antes de ver essa aula, faça, né, a análise do vídeo, veja, assista a aula anterior, tá? Aula 5, que hoje é uma continuidade, né? A gente vai falar, né, de Pablo Neruda. Estamos fazendo meio que um recorte literário, né? Uma análise de de suas obras, né? Então, para a gente entender um pouco a obra de hoje, que é Autorretrato, de Pablo Neruda, né? A gente vai falar um pouco do poeta, né, e da sua contribuição, né? Fazer uma contextualização. Então, galerinha, né? Pablo Neruda, ele foi o quê? Um poeta chileno, né, do século XX, considerado um dos melhores, né, e mais influentes artistas do seu século, né, da sua época. Ganhou um prêmio Nobel de literatura, né, que é o prêmio Nobel, com a obra 20 poemas de amor e uma canção desesperada, né? Então, essa obra ela foi uma junção de vários poemas, né, que ele havia escrito aí dentro de um contexto da sua vida, onde ele exalta o amor, né, a mulher, os elementos da natureza, né? E aí, né, ele também, e com essa obra ele ganhou o prêmio Nobel, tá? Ele tem uma contribuição muito significativa aí, né, na literatura espanhola, tá? E também dentro da literatura mundial. Então nós temos essa obra Autorretrato, de Pablo Neruda, né, como o próprio nome diz, autorretrato, ou seja, um retrato de si mesmo, né? Então nessa obra, Pablo Neruda, ele se descreve, né? Ele se descreve aos olhos, né, não do como os outros veem ele, mas de como ele se sente ou como ele se vê, né? Então, é uma obra bastante discutida aí, né? Porque ele reflete justamente essa questão do autoconhecimento, né? Da importância de se conhecer melhor, né? A gente tem que conhecer as nossas características, as nossas limitações, né? De se conhecer. Então, essa habilidade socioemocional que é o autoconhecimento, né? Altamente discutido, principalmente no novo ensino médio, né? Ela tem essa origem lá de Pablo Neruda, né? Quando ele se faz o autorretrato. Então, nós vamos analisar aqui, né, a obra, tá? E vamos tentar entender aí, né, essas características também que são associadas, né, ao contexto da época e de tudo que ele estava vivendo. Então, olha lá, né, primeiro fragmento. Por minha parte, sou eu creio ser. Ou seja, pela minha parte, né, sou o que eu acredito ser. Duro de nariz, mínimo de ojos. Ou seja, duro de nariz, não é que o nariz dele é duro, né? Ele quis dizer ali que ele é uma pessoa, né, que ele é teimosa, né? Uma pessoa teimosa, dura de nariz, né? Mínimo de ojos, ou seja, não procura muito julgar pelo que vê, né? Ou seja, pelas aparências, tá? Escasso de pelos na cabeça, né? Aí já é bem claro mesmo, é bem denotativo, né? Diz que ele é meio careca, né? Não tem muito cabelo na cabeça. Cresciente de abdômen, né? Isso quer dizer que ele é buchudo, né? Tem a barriga grande, tá? Largo de pernas, ancho de suelas, né? Ou seja, tem as pernas largas, né? Amarelo de tez, ou seja, ele se considera uma pessoa de cor amarela, né? Generoso de amores, ou seja, generoso de amores, né? Ele dá muito amor, né? Impossível de cálculos, ou seja, ele diz que é péssimo na matemática, né? Não à toa ele ganhou o prêmio Nobel, né? Geralmente quem é excelente na literatura, na escrita, ele peca no cálculo. Confuso de palavra, ou seja, uma pessoa confusa de palavra, né? Às vezes não sabe se expressar muito bem, né? Terno de manos, ou seja, quando ele fala terno de manos, né? Quer dizer que suas ações são controladas, tá? Lento de andar, inoxidável de coração, ou seja, ele anda lento, né? No seu sentido denotativo mesmo, caminha a passos lentos, né? Tanto no sentido denotativo quanto no conotativo, na seguida assim de ele é frequente naquilo que faz, né? Tem constância naquilo que faz, apesar de não fazer muito rápido. Inoxidável de coração quer dizer que ele não leva muitas coisas para o coração, né? As coisas que o atingem,
ele prefere não levar para o coração, né? Para não ferir a sua alma. Aficionado às estrelas, mares e maremotas, olha só, né? Ele diz que é uma pessoa aficionada, ou seja, admirar as estrelas, as marés, né? Ou seja, os elementos da natureza, pessoal. Se a gente, né, for analisar, por exemplo, a obra 20 poemas, né, de amor, a gente vai ver justamente essa admiração de Pablo Neruda, né, com os elementos da natureza, né? Caminante de areia, ou seja, ele gosta de caminhar pelas areias, né? Torpe de instituições, ou seja, ele é meio desatento, né? Chileno a perpetuidade, ou seja, ele é um chileno raiz, daquele que gosta da sua terra, né? Que ama a sua pátria, tá? Amigo de meus amigos, mudo de inimigos, ou seja, amigo dos amigos, né? Diz que não crê, né? Que tenha muitos inimigos, tá? Intrometido entre pájaros, ou seja, é intrometido, né? Uma pessoa intrometida entre os pássaros, tá? Mal educado em casa, tímido nos salões, ou seja, em casa ele se considera uma pessoa mal educada, né? Porém, nos meios sociais, nos convívios sociais, né? Nos salões, nos eventos, nas festas, ele é uma pessoa tímida. Tá? Arrependido sin objeto, horrendo administrador, ou seja, arrependido sem objetos, né? Horrível administrador, né? Então eles consideram uma pessoa que não sabe muito bem administrar, né, seus bens, né? E uma pessoa arrependida sem objetos, né? Então ele se considera aí que ele é ótimo na literatura, mas na vida financeira, né? E aí já decorre até do problema da matemática, ele diz que também é péssimo com cálculos, talvez seja causa e consequência aí a reação, né? Ele também não teve uma boa vida administrativa. Navegante de boca e herbatero de la tinta, ou seja, né, ele é uma pessoa que é como se a gente se diz assim na linguagem, assim, que tem muita foba, né? A gente fala quando a pessoa quando ela na boca ela, né, faz tudo perfeitamente, mas na ação ele já não é tão bom quanto na fala, né? Então ele fala melhor do que age, né? Nessa questão aí. Então, que ele coloca-se também como discreto entre os animais, né? Uma pessoa discreta entre os animais, ou seja, ele não procura interferir, né, na natureza, né? Ele prefere mais admirar, né? Escrever sobre, mas não interferir, né? Também é afortunado, né? Ou seja, afortunado na espécie de endinheirado, né? Mas não de dinheiro mesmo em si, né? Mas de elementos, né? De habilidades de observação, né? Ou seja, de uma criticidade frente aos elementos e admiração da natureza, né? Investigador em mercados oscuros em la biblioteca, ou seja, um investigador, né, em mercados e em bibliotecas também, né? Gosta de ler bastante, gosta também de ver outros autores, né? Até por isso, dentro do seu poema 20 poemas de amor, tem um poema, né, específico que é uma paráfrase, né? Ou seja, ele pegou meio que o texto de autor para produzir o seu, né? Ele se inspirou em outros textos. Melancólico nas cordilheiras, incansável nos bosques, ou seja, melancólico nas cordilheiras, né? Cordilheira dos Andes, né? Que fica ali na região, parte da região do Chile, né? E ele se coloca também a observar, né, também as cordilheiras, né? Incansável nos bosques, no sentido mesmo de caminhar e andar nos bosques para fazer justamente, né, essa observação da natureza, de escrever sobre a natureza, né, de admirar seus elementos, né? Então de ficar ali naquele estado ali melancólico, né, com a natureza. Lentíssimo de contestações, ou seja, lento em contestar algo, né? Procura não contestar muito, né? Não ter uma vida assim muito, uma vida politicamente ativa, né? Ocorrente anos depois, vulgar durante todo o ano, resplandecente como em caderno,
ou seja, né, ele diz que é vulgar durante todo o ano no sentido de falar, né, e também um pouco na moral, né, até por isso ele disse que dentro de casa ele era um pouco ignorante, né, mal educado, justamente nesse vulgar, né, ele falava muito palavrão, né, assim dizemos, tá? Resplandecente como caderno, ou seja, ele com o caderno na mão é um poeta, né? Por isso que ele é poeta. Porque quando ele está com o caderno na mão, né, diante do cenário, resplandece ali na mente dele, né, tudo que ele tem que escrever, tá? Então, ele faz, né, essa análise minuciosa aí, tá? Monumental de apetito, tigre para dormir, ou seja, ele dorme fácil, né? Tá? Sossegado na alegria, inspetor de cielo noturno, trabalhador invisível, né? É um inspetor de céu noturno, né? Como já disse, ele adora observar a natureza, né? A alvorada, o crepúsculo, né? Que é o amanhecer e o entardecer, tá? Desordenado, persistente, diz que não é muito organizado, porém é persistente. Valiente por necessidade, covarde sem pecado. Valente por necessidade, covarde sem pecado. Sonolento de vocação, né? Ou seja, meio que não tem tantas vocações, né? Mas tem uma que é uma das mais importantes, que é a de escrever. Amable de mulheres, ou seja, amável, né? Das mulheres. Então, né? Como no seu poema, aí, os 20 poemas, né? Ele exalta muito essa questão mesmo da figura feminina, né? Poeta por maldição e tonto de capirote, né? Então ele diz que poeta na vida dele é um poeta por maldição, né? E aí, né, essa palavra, né, até que meio que faz a gente refletir, né, do que se ele se considera, se poeta, né, para ele é uma coisa boa ou ruim, né? Porque ele diz que é uma maldição, né? Porque essa palavra maldição, ela quer dizer, vem de mal, né? Provém de mal ali. Então, esse mal, né, no seu sentido, ele gosta ou não gosta de ser poeta, né? Algumas pessoas que fazem análises críticas das obras, né, de Pablo Neruda, eles apresentam, né, elementos aí que isso é uma fala que gera um pouco controvérsia, né? Se o gostar ou não gostar, mas o utilizar bastante, né? E ele utiliza muito, né, dessa observação, dessa sua habilidade, né? Tem muitas obras ele, mas ele é um dos escritores, né, mais famosos aí da literatura, né, espanhola, né? Juntamente com outro, Gabriel Garcia Marques, né, Miguel de Cervantes, o próprio também, né, o Mário Vargas Llosa, né, do Peru aí, tem alguns outros poetas também da literatura andina aí, né, da América do Sul, que também tem contribuição significativa, né, para a literatura como um todo. Então é isso aí, galerinha. Nós chegamos aqui ao final de mais uma aula, né? Procurem sempre fazer leituras, né, acessar a plataforma Eduque, ver as nossas videoaulas. Adeus.